E aí, amiguinho, amiguinha, você acha que você tem livre-arbítrio? Você acha que o livre-arbítrio é uma capacidade que você possui? É algo absoluto? É algo relativo? Esse assunto é sempre mind-blowing. Dá uma pirada na cabeça, mas vamos falar um pouquinho desse tema, vamos tentar explicá-lo um pouquinho melhor e, quem sabe, tirar algumas dúvidas ou colocar alguma pulguinha atrás da orelha. Muitos alunos meus ficam assim, extremamente atordoados quando ouvem falar desse tema. E alguns até às vezes ficam um pouco frustrados, porque... Peraí, vamos falar disso mais pra frente, mas vamos começar. Existem duas ordens de realidade sobre as quais a gente pode falar. Uma é paramártica, isso significa a ordem absoluta. E existe uma outra ordem que é vyavahárika, que a gente traduz como o relativo. O relativo é aonde a gente vive. E no relativo nós podemos fazer as nossas escolhas. Afinal de contas, você está fazendo as suas escolhas todos os dias, ou pelo menos você pensa que está fazendo essas escolhas. Mas vamos lá. Vamos primeiro falar sobre o absoluto, esse paramártica. Quantas vezes você já não esteve viajando por aí de carro, digamos, e ficou apertado para fazer xixi? Você escolhe a hora que você tem vontade de fazer xixi? Você não escolhe. Existe uma ordem no seu corpo, existe ali uma ordem fisiológica. Maldita motoca passando na rua estragando meu vídeo. Mas vamos lá. Existe uma ordem fisiológica no seu corpo que você não comanda. Quando dá vontade de fazer xixi, dá vontade de fazer xixi. E dá o teu jeito de fazer esse xixi, porque senão você vai fazer pipi nas calças ou você vai ficar ali passando mal. Então, você não escolhe isso. Você não escolhe a hora que você fica doente. O seu corpo fica doente em algum momento. Você não escolhe a hora de sentir dor. Você não escolhe também a hora de ficar alegre. As coisas acontecem. E essas coisas que acontecem na sua vida são determinadas nesta ordem absoluta. A gente pode usar até mesmo um exemplo científico, mesmo que seja ali na ficção e no humor. Vamos usar aí o nosso amigo Sheldon Cooper para falar exatamente sobre esse universo determinista, né? Na linguagem da ciência. Então, como você pode ver nesse exemplo aí que o Sheldon deu, existe uma determinação, ou seja, existe algo que já está pré-estabelecido neste universo. Algo que, como eu dei nos exemplos anteriores ali do xixi, da doença, etc., você não escolhe. As coisas acontecem. Não tem como você prever. E isso eu estou querendo trazer esse exemplo dele porque ali ele representa o papel de um físico teórico. E físico teórico, ali no caso dele, é alguém totalmente livre de crenças. E é alguém que estabelece o seu raciocínio em cima de cálculos matemáticos, ou seja, pura ciência, pura lógica. É uma teoria. Mas a gente pode usar um outro exemplo, por exemplo, de Krishna e Arjuna na Bhagavad Gita. Quando Arjuna pede para Krishna se mostrar na sua forma universal, chamada de Vishwarupa. É aquele carinha com várias caras que vão se expandindo assim lateralmente.
Se você é fã do Jimi Hendrix, você já viu isso na capa do disco dele. Se você é um estudante da tradição védica, obviamente você já viu a original, que é Vishwarupa. E Vishwarupa, então, é a forma simbólica de todos os nomes e formas que existem no universo. Vishwarupa também aponta para o fato de que tudo aquilo que existe no universo é estabelecido por uma ordem. E Krishna ainda fala um pouco mais sobre isso com Arjuna quando ele está ali naquela grande dúvida dele, né? Que é ter que enfrentar a própria família no campo de batalha. E Arjuna está extremamente incomodado porque ele vai ter que matar. E mais incomodado ainda porque ele vai ter que matar pessoas que ele gosta. E ali Krishna, e a gente tira um pouco a personalidade Krishna. A gente não está falando de uma pessoa. A gente está falando do Krishna como símbolo do absoluto, do Paramartika, ou seja, desse universo. E Krishna diz ali para Arjuna, Arjuna, tudo o que está acontecendo, tudo o que já aconteceu antes e tudo o que ainda vai acontecer adiante, sou eu quem determina. Então, como eu estou falando, não é uma personalidade Krishna que está determinando aquilo. Na visão de Advaita Vedanta, Krishna simboliza ali essa ordem. Então, essa ordem está sendo explicada para Arjuna dessa forma, ou seja, Arjuna, não se preocupe com o que você está fazendo ou com o que você terá que fazer no campo de batalha, porque na verdade isto já está determinado por mim. Toda a evolução, todo o desenrolar do universo já está determinado por mim. Você é só uma ferramenta para que essas coisas aconteçam, já que eu não faço nada. Eu sou o próprio universo, mas eu uso essas ferramentas para que o universo aconteça, para que as coisas aconteçam. Então, ali, Arjuna pede para Krishna, Krishna, então, deixe eu te ver realmente nessa forma universal. E ali, Krishna se mostra nessa forma universal para Arjuna, e Arjuna fica desesperado, porque ele não vê só o agradável, porque ele esperava ver só o agradável, mas ele também vê o desagradável. Então, tudo que é agradável e desagradável está nesta ordem do universo. Não é agradável ficar apertado, com vontade de fazer xixi no meio da estrada, mas faz parte dessa ordem. Não é agradável um monte de outras coisas, mas também faz parte desta ordem. Então, isso é o absoluto. Não há como mudar esse absoluto e, neste caso, não existe livre-arbítrio. Mas vamos falar então sobre o Vyavaharika, ou seja, sobre o relativo, que é onde a gente está, é onde a gente está vivendo a nossa vida. E embora a gente saiba que a gente não tem essa capacidade de fazer escolhas, porque existe aí essa determinação do universo, isso também não significa que eu vou viver a minha vida de qualquer jeito, sem a menor pretensão de conquistar alguma coisa, ou de mudar alguma coisa, ou de fazer alguma coisa diferente. Não. Dentro do relativo, você tem as suas responsabilidades, você tem os seus papéis, você tem o seu dharma. E ali é que entra aquela frase que eu sempre falo, que eu sempre repito, que é: faça o seu melhor sempre, dentro das suas possibilidades. Porque, embora o universo já esteja determinado, isso não significa que você vai cruzar os seus braços e não fará nada. Não, você vai contribuir sim para que o universo se desenvolva muito bem, para que a gente se relacione muito bem, para que coisas boas possam acontecer, para que relacionamentos possam existir. Portanto, dentro desse relativo, eu não sou uma pessoa irresponsável, mas eu sou uma pessoa que contribui
com as minhas escolhas e essas escolhas que devem ser as melhores possíveis. Imagina se dentro da minha vida, dentro disso que é chamado de relativo, eu fosse abrir mão dessas escolhas. Ou imagina que dentro dessa vida relativa eu fosse, ou melhor dizendo, eu soubesse de tudo que vai acontecer já pré-determinado pelo absoluto. Ainda bem que a gente não sabe sobre o absoluto. O universo é inteligente e não deixa a gente saber o que vai acontecer ainda hoje, o que vai acontecer amanhã. Amanhã a gente pode ficar doente. Amanhã a gente pode ganhar na Mega Sena. Olha só que coisa legal. Mas imagina se você soubesse a data da sua morte. Você ia viver a sua vida amargurado, sabendo, lá no dia tal eu vou morrer, ai meu Deus, você já ia sofrer. Imagina se você soubesse a data de morte dos seus pais. Não ia ser possível a vida. Então, essa parte do absoluto, ela é deixada de lado no sentido de que a gente realmente não sabe, o universo de forma inteligente não deixa a gente saber. Enquanto isso a gente vai vivendo o relativo, vai vivendo o dia a dia. Imagina se a gente soubesse quando a gente vai ganhar na Mega Sena também. Eu só vou ganhar na Mega Sena quando eu tiver 70 anos. Caceta, eu vou ter que esperar mais 30 anos para ganhar na Mega Sena. Imagina a ansiedade com a qual eu vou viver até os meus 70 anos. E pior, eu ainda sei que aos 70 anos eu vou ganhar na Mega Sena, mas no dia seguinte eu vou morrer. Não vai dar nem para aproveitar a Mega Sena. Não adianta. Então, o universo, de forma inteligente, não deixa a gente saber desse absoluto pré-determinado. O universo mantém a gente nesse relativo, nessas escolhas, nesse livre-arbítrio que a gente tem aqui no relativo. E guarda essas surpresas para que a vida tenha graça, para que a vida tenha sabor. Imagina se a gente soubesse de tudo o que vai acontecer na nossa vida todos os dias. A vida não teria a menor graça. Portanto, não fica tenso em relação a essa coisa de existe livre-arbítrio ou não existe livre-arbítrio. No absoluto, não existe livre-arbítrio. No relativo, existe livre-arbítrio. Faça o melhor que você pode fazer. E em relação ao absoluto, em relação às coisas que vão acontecer ao longo da vida, tenha maturidade para acomodar as coisas que irão acontecer. É um assunto bastante complicado, o vídeo ficou extremamente grande, mas não tem outra forma de falar sobre isso. E a gente vai discutindo aí, à medida em que você assistir o vídeo, vamos tirando mais dúvidas, ou vamos colocando mais dúvidas na cabeça, para que depois a gente as tire também. Bom dia! Hariom!